É muito importante a pergunta que faz o nosso ouvinte para que nós entendamos o seguinte. Nós estaremos em frangalhos na eleição desse ano, lá em novembro. Quando eu digo que o país estará em frangalhos, não é por causa apenas do número de mortos da pandemia do novo coronavírus. Nós vamos conviver com milhões de desempregados, com uma quebradeira na economia generalizada, com empresários tendo de fechar as suas fábricas, os seus comércios, as suas empresas de serviços, muitas pessoas dependendo de auxílio do governo para poder pôr a comida na mesa. Nós teremos uma situação de dificuldade muito grande em pessoas que, por exemplo, estudam e trabalham e estudam em faculdade privada, por exemplo, tendo muita dificuldade de pagar suas mensalidades. Enfim, não é este cenário de hoje. Hoje está bastante ruim, né? Muito ruim. Pois vai piorar. Vai ficar muito pior. Outra, a situação financeira de municípios, menos as cidades maiores, mas sobretudo as cidades de médio e pequeno porte, esses municípios estarão passando o pires na mão, com pouquíssimos recursos. E teremos uma eleição marcada pela pandemia, pela quebradeira e pela ausência efetiva de uma atuação mais forte daqueles que representam o povo nos parlamentos municipais e com prefeitos à beira de um ataque de nervos. Então, não pense que a eleição lá em novembro vai ser uma eleição em ambiente normal, porque não será. Será uma eleição muitíssimo complexa. E pior, os prefeitos que assumirem em 1º de janeiro do ano que vem vão enfrentar os cofres raspados de uma pós-pandemia em que ainda não haverá vacina. E a quebradeira econômica não vai se resolver em 2, 3 meses. Ao contrário, previsões mais otimistas indicam 2 anos de recuperação para voltar ao patamar próximo do que havia antes da pandemia. E o patamar antes da pandemia nós já sabemos que não era bom. Então, se fala em 10 anos para recuperar minimamente a economia brasileira, por exemplo. Então, nós teremos um cenário de pós-pandemia bastante dificultado para a classe política, mas sobretudo para todos nós. Não vamos nos enganar, gente. Nós aqui no Paraná vamos passar a mão na cabeça das nossas crianças e dos adolescentes, fazendo de conta que tiveram um ano letivo normal, e não tiveram, porque aula pela televisão e aula pela internet para criança e para adolescente é uma fraude. Nós temos uma quebradeira muito grande de alguns setores da economia que vai ser muito difícil de recuperar. Essas pessoas serão mandadas embora dos seus trabalhos, muitas já foram. Então, o cenário da economia e o cenário da saúde, esses 2 pontos vão bater muito forte na eleição que nós teremos ali na frente. Esse ponto também é importante para que nós discutamos como será a situação do presidente da República lá em fevereiro. É bem legal você fazer uma reflexão assim: por que o Bolsonaro está batendo tanto na tecla de que tem que abrir o comércio e de que as cidades têm que funcionar normalmente? Você já parou para pensar do porquê que o presidente da República escolheu esta linha de discurso do ponto de vista político? Por que ele escolheu essa linha de discurso? Porque depois que passar a pandemia, depois que chorarmos os nossos mortos, ficará um Brasil para frente. E o discurso do presidente será qual? Eu avisei. E qual é o próximo discurso? O de sua militância? Bolsonaro tinha razão. Anota no caderninho. Depois a gente volta a conversar no microfone do Jornal da Mercosul. Te propus hoje uma reflexão um pouco mais para frente, a partir daquilo que nos perguntou o ouvinte aqui no Jornal da Mercosul.